E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser referente ao LED. Eu quero fazer uma coisa mais dinâmica para vocês que eu faço normalmente. A ideia desse vídeo surgiu quando eu imaginei, por que não pegar esse carinha aqui, esse LED aqui, e botar no microscópio? Eu vou mostrar esse procedimento no final do vídeo. Antes eu quero explicar umas curiosidades referente ao LED, onde ele é aplicado. Mas afinal, o que é um LED? O LED seria utilizando a abreviação dele, seria um diodo emissor de luz. Temos o diodo comum, que seria utilizado bastante, na parte de retificação. Ele converte a tensão alternada para tensão contínua. A corrente alternada é interessante porque facilita transportar da usina até as nossas casas. Já a corrente contínua é utilizada nos nossos eletrônicos. Poderia dar algum exemplo de quais equipamentos que as pessoas mais utilizam que existe o LED ali? Podemos citar como aplicações de LED. Atualmente, as lâmpadas LED elas são bem mais eficientes que as lâmpadas fluorescentes e incandescentes. O que podemos ver aqui na oficina é aqui no meu computador gamer, onde a luz é utilizada para dar um aspecto mais futurístico das fitas LEDs que enfeitam nosso ambiente. Aqui, como minha auxiliar está mostrando aqui, as câmeras de segurança que utilizam os LEDs infravermelho para iluminar o ambiente durante a noite ou no escuro. E também nos controles remotos para controlar as nossas TVs. Outra coisa interessante das lâmpadas LED, elas têm a vida útil bem melhor. Qual é a diferença do LED comum, esse que nós utilizamos diariamente, e o LED do controle, que é um LED infravermelho? Bem, a diferença está entre os dois é que o LED comum ele tem o espectro da luz no tom visível, já o infravermelho não. Um fato curioso sobre a invenção do LED, o Sr. Nick Holohank, ele inventou o LED em 1962, mas a ideia dele era fugir daquilo que os seus colegas cientistas estavam fazendo. Todo mundo estava indo para o espectro infravermelho da luz, ele quis ir totalmente contramão. Ele queria trabalhar com a luz visível, e assim surgiu o LED que está iluminando esse ambiente e auxiliando eu a gravar esse vídeo. Na indústria, como os LEDs são utilizados? Na indústria podemos citar como exemplo a utilização dos LEDs. Indicações do funcionamento da máquina, alarmes e outras questões. Aqui eu tenho uma torre que lembra bastante um semáforo. Ele é utilizado nas máquinas para indicar se ela está com defeito, se parou por algum motivo de manutenção, se ela está funcionando. Também podemos citar a utilização de LEDs em sensores infravermelhos. Também pode ser utilizado em sensores como tacômetro. Eu utilizo bastante o tacômetro para aferir a velocidade das máquinas. Agora, com a tecnologia do LED, toda a evolução que acontece diariamente, nós podemos utilizar o LED na indústria automobilística, dos novos carros que estão saindo agora? Sim, eles são bastante utilizados por causa da sua eficiência. Podemos citar como exemplos a utilização de LEDs nos carros, iluminação interna, seta do carro ou até mesmo a indicação do ar-condicionado funcionando. Outro fato curioso sobre o LED e carros é que eu tinha um Fusca e em si eu fiz a parte interna dele toda com LED, indicar seta, indicar embaixo do Fusca. Na época eu tinha botado uns LEDs para fazer enfeite. É coisa de jovem quando tem o seu primeiro carro. Esse foi meu primeiro carro e eu enfeitei ele bastante com LEDs. Parecia um OVNI andando sobre rodas. Mas voltando para o assunto inicial, agora que vimos a utilidade do LED, vamos verificar seu funcionamento. Vamos começar a explicar o funcionamento do LED aqui. Antes, vamos ver a sua estrutura. Aqui temos um LED aqui na mão. Podemos verificar que externamente no LED temos uma resina epóxi para proteger e fazer a questão da lente do LED para aumentar sua luminosidade, concentrar os feixes da luz em determinados pontos. Aqui temos o semicondutor, que é bem semelhante a um semicondutor de diodo, mas não igual.
há diferenças de materiais. A diferença de cada material temos assim um brilho diferente. Eu vou deixar aí na imagem os diferentes brilhos de LEDs que foram desenvolvidos por diferentes cientistas. Aqui temos o anodo do LED e aqui o catodo. Para identificar o catodo do LED, que seria o negativo, existe um chanfreado no LED que facilita na hora de você identificar qual ou a perna negativa. Quando você compra o LED novo, eu vou pegar ele aqui. Quando você compra o LED novo, ele vem com uma diferença nas suas pernas. A perna menor vai ligada no negativo da sua fonte e a perna maior no positivo. Isso facilita você durante os seus projetos. Aqui temos uma representação gráfica, como mencionei, e aqui temos a simbologia que você utiliza quando estiver fazendo seus projetos eletrônicos. Vamos agora compreender como ele funciona na prática. Como mencionei, o LED utiliza semicondutores. Utilizando a tecnologia de computação gráfica, vamos visualizar como o semicondutor gera luz durante a passagem de elétrons. O semicondutor do LED e dos diodos possuem duas camadas, P positiva, que podemos imaginar ela sendo como um monte de buracos, e a camada N, a camada negativa, podemos imaginar ela sendo um monte de bolinhas azuis, elas são os elétrons. Quando colocamos uma pilha correspondente, o negativo da pilha no negativo do LED e o positivo da pilha no positivo do LED, geramos assim um fluxo de elétrons. Assim, os elétrons, as bolas azuis que observamos navegando pelo fio da pilha, ele vai chegar até o ponto da camada N, empurrando todos os elétrons dessa fila, expulsando o último elétron para a camada P. Quando o elétron, essa bolinha, pula para a camada P, há a geração de luz. Enquanto tivermos o LED conectado à pilha, teremos um fluxo de elétrons no circuito. Assim teremos a geração de luz. E uma coisa que eu não mencionei no começo do vídeo, eu expliquei que o LED e o diodo são semelhantes, são diodos, mas o que seria um diodo? Ele deixa a nossa corrente elétrica fluir em um sentido só. Imagine um cano de água que deixa a água só fluir nesse sentido. Isso é útil na hora de retificar uma fonte, por exemplo, como mencionei, converter a alternada para contínua. Um exemplo, então, mais prático, para as pessoas poderem entender melhor, seria como se eu pegasse o meu carro, começasse a dirigir ele e entrasse numa via de mão única. Eu só poderia seguir uma direção. Exato, bem isso mesmo. Mas na vida real temos alguns doidos que andam contramão, que não poderiam. Mas na questão dos diodos é isso mesmo que acontece. Quem percebeu que o material semicondutor emite luz quando ocorre a passagem de elétrons entre as camadas dele? Foi o Sr. Nick que começou a invenção do LED? Bem, ele teve a grande ideia de tornar o LED possível. Não podemos tirar isso dele. Mas a ciência não é o mérito somente de um cientista, são de vários. Então eu vou citar aqui dois cientistas que merecem estar nessa explicação. Podemos citar como dois contribuintes para o desenvolvimento do LED, seria o cientista Harry Joseph Hound, que em si ele trabalhava em 1907 com a ideia de melhorar os diodos bigode de gato, é isso mesmo, é esse nome. Esses diodos era amplamente utilizado na área de telecomunicações. Quem começou na eletrônica raiz utilizou esse diodo de gato para fazer um pequeno rádio galena. Então, durante essas experiências, ele colocou determinados materiais em uma fonte de tensão. E ele percebeu que um material, que eu vou deixar na tela para vocês, ele começou a gerar um tom esverdeado ao passar uma tensão de 10 volts em baixa corrente. Isso é interessante por quê? Porque em si, geralmente para emitir luz, tinha que ter uma tensão mais elevada. Na época, vários cientistas alegavam que esse efeito de gerar luz nesse material era ocasionado por efeitos térmicos. Mas um cientista russo, o Oleg Lozev, percebeu que não era isso que ocorria, era uma luz totalmente fria, era algo totalmente novo,
a ciência da mecânica quântica. Eu não vou me ater a esse assunto nesse vídeo, mas ele fez vários experimentos em determinadas datas, onde ele pegou esses experimentos e publicou em artigos científicos na Rússia. Mas infelizmente, como a Rússia era um pouco mais fechada, não teve mérito na criação do LED na época, mas hoje ele é mencionado como um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Até escreveu uma carta para o Einstein explicando a questão do funcionamento do LED, mas não obteve nenhuma resposta na época. Agora que a gente já viu um pouco da aplicação do LED, eu queria saber como é que eu posso utilizar ele. É só colocar numa bateria ou tem que fazer alguma outra coisa? O LED, imagine ele sendo um componente bem sensível, como uma rosa. Como eu mencionei, voltando para a analogia do fluxo da corrente elétrica como um cano, imagine essa rosa na frente da saída desse cano. Se vir uma água com muita pressão, vai despedaçar a rosa. Então, se eu pegar uma pilha de 9 volts e ligar diretamente no LED, eu vou danificá-lo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar alguém aqui que diminui essa pressão. Quem seria esse alguém? O resistor. É um componente bastante utilizado em várias partes da eletrônica. Agora eu vou explicar como calcular esse resistor para limitar a corrente no LED. Vamos ali para o outro quadro. Vamos aqui para o quadro calcular nosso resistor. Vamos utilizar simbologias eletrônicas. A bateria, uma bateria de 9 volts aqui. Aqui vamos botar o nosso resistor, que não sabemos ainda, R. Vamos botar nossa simbologia do LED. E vamos conectar aqui no negativo, positivo, negativo. Beleza. Como calcular esse resistor? Podemos utilizar a lei de Ohm. Quem vê, ri, para você gravar a lei de Ohm. Isso aí eu aprendi quando eu estava começando na eletrônica, agora eu não esqueço mais. Podemos utilizar a seguinte equação para calcular esse resistor, para facilitar. Podemos ver, menos a queda de tensão do LED, temos uma queda de 1,7 volts. Se caso você quiser calcular de uma forma bem precisa, você vai ter que procurar o manual do LED, que se chama datasheet, e embaixo vamos botar a corrente do LED, que é 10 mA. Calculando isso aqui, chegamos no valor de 730 ohms. Eu não possuo esse resistor na oficina, então na prática podemos utilizar um resistor de 1 kΩ que não vai dar problema. Vamos verificar aqui na prática no meu painel de testes. Antes de mostrar aqui o funcionamento do LED aqui, vocês já podem verificar ele aceso aqui de longe. Eu queria comentar um fato curioso sobre a invenção do LED propriamente dito. Em 1962, quando foi inventado o LED, ele não tinha um custo muito acessível, cada LED custava em torno de 260 dólares. Imagine só, se eu tivesse, naquela época, tivesse esse tanto de LED aqui, eu estaria rico, né? Mas, voltando para o assunto inicial, voltando para o assunto aqui, então, o que aconteceu? Aconteceu o que acontece com todas as tecnologias. Uma empresa achou uma forma de baratear o desenvolvimento do LED, assim surgiu o primeiro LED comercial, o MV1. Chega de ficar agora enrolando e vamos ver o LED aqui funcionando. Uma coisa que eu não mencionei é como realizar a medição se um LED está bom. Para isso você vai utilizar um multímetro, você coloca na escala de diodo, pegando o pino positivo do multímetro, colocando na perna positiva do LED, e o pino negativo do multímetro colocando na perna negativa do LED, você terá um valor ôhmico que vai aparecer no multímetro e também ele vai acender. Se caso não ocorrer isso, ou o multímetro ficar 000 ou apitar, significa que o LED está em curto. Estamos finalizando esse vídeo, espero que tenha despertado interesse em vocês em fazer experiências com LED.
Eu aconselho vocês a calcular o LED e utilizar essas baterias 9 volts que vocês encontram em lojas de eletrônico ou no supermercado e fazer a sua experiência aí na sua bancada aí, quem está começando na eletrônica e nunca teve contato com LED. E sempre tomar o cuidado de não mexer com tensões de 220. Fica um adendo aí para quem está começando na área. Eu vi um vídeo lá no Manual do Mundo onde ele explica como consertar a lâmpada LED. Aqui podemos ver uma desmontada aqui. Foi desmontada pela minha esposa, ela teve o interesse de tentar consertar ela. Então, a diferença desse LED aqui que temos na lâmpada que temos aqui para iluminar o nosso cenário é que, em si, as lâmpadas LED utiliza, em vez desses LEDs que tem essa característica aqui, ela utiliza os LEDs SMD, mas a sua funcionalidade é a mesma. E como eu sempre digo, agradeço a sua atenção, deixe nos comentários dúvidas e sugestões para próximos vídeos. E obrigado e tenha um bom dia. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.